Sounds of South Summit Brasil. Realização Instituto Caldeira. Jornal do Comércio. Radioativa Produtora. Olá, pessoal. Estou aqui agora com o Paulo Costa, CEO do Cubo. Paulo, muito obrigada pela tua participação. O Paulo está cumprindo uma agenda extensa hoje aqui no Instituto Caldeira e vai até sexta-feira com o South Summit, né? Agenda bloqueada há algum tempo já para passar a semana aqui. Que maravilha. Obrigado pelo convite. Que maravilha. Paulo, eu queria que tu começasse explicando um pouquinho para o pessoal o Cubo, né? A gente sabe que hoje é talvez aí um dos maiores hubs de inovação que a gente tem na América Latina e uma grande referência para outros hubs, inclusive para o próprio Caldeira, né? Como o Pedro sempre comenta. Exato. O Cubo foi fundado em 2015 pelo Itaú, né? Até uma própria estratégia do próprio banco de como se envolver com o ecossistema de startups. E a gente fala, né, a força bruta do capital, você pode fazer um tanto de coisa, né? Você pode investir, você pode criar programas de aceleração, você pode criar uma série de possibilidades. E lá em 2014 para 2015 o banco decide aprender. Cara, eu posso fazer um tanto de coisa, mas por onde eu começo? Já faço alguns investimentos, já faço algumas coisas, mas eu queria também gerar algum bem para a sociedade, crescimento, desenvolvimento do empreendedorismo. E o Cubo nasce nessa agenda. Assim, vamos criar uma comunidade de empreendedorismo, né, que a gente junta outros parceiros do banco, empresas de consultoria, empresas telecom, de consumo e tal, que são parceiros do banco, que também têm interesse em desenvolver um ecossistema empreendedor, coloca todo mundo no mesmo prédio, simples assim, e vamos, com uma tese de densidade, criar densidade, vamos deixar essas conexões acontecerem de forma natural. Né? Então, vamos fazer um processo de curadoria de startups e fazer um match, conexão entre as startups e os desafios de negócio dessas grandes empresas. Isso começa em 2015, dá certo em 2016 e outras grandes empresas vão chegando, novas startups vão chegando. Em 2017, eu acho que a gente confirma a nossa tese de densidade, ela tá validada. As startups estavam crescendo bastante, o Cubo se consolida ali como um hub importante de inovação da nossa região. E aí, em 2018, a gente muda de prédio, a gente vai para um prédio maior. A gente já tinha um prédio bem legal para a época, de 6 andares, de 4 andares mais um rooftop, que era o quinto, e a gente muda para um prédio de 3 andares, no mesmo bairro, a 4 quarteirões do inicial, um prédio de 22 mil metros quadrados, 100% dedicado a essa relação entre grandes empresas e startups. Então era ir para o Cubo ali em 2019 que os negócios aconteciam de forma muito natural, como a gente sempre fala, serendipidade, né? Uma coincidência, mas ela é uma coincidência arranjada. Sim. Os players que estão ali dentro foram selecionados de alguma forma para estar ali porque estavam ou solucionando um problema ou trazendo desafios de negócio. E por 2019 sucesso total, vem a pandemia e a gente fecha o prédio. Então, minha tese de densidade é prédio, o que eu vou fazer da vida, né? E aí a gente começa a investir em plataforma, investir em tecnologia, como todas as empresas do mundo fizeram nessa época, e a gente começa. O que eu faço desde 2015 são conexões de negócio. Então, eu vou continuar fazendo isso dentro de um ambiente digital, já que eu não tenho prédio. Naquele momento, o prédio continua como Cubo, mas fechado. E aí a gente investe, a plataforma vai ganhando corpo, uma plataforma, né, que as grandes empresas vão trazendo suas dores, seus problemas, e as startups vão se aplicando para solucionar aqueles problemas. E aí, quando a gente... eu chego como CEO do Cubo ali no meio de 22, apesar de eu ter uma relação com o Cubo desde a fundação, era... patrocinador do Cubo, como outras corporações que estavam lá, outra corporação que estava lá dentro, desde o nascimento do Cubo. Mas quando eu chego ali em 22, já na cadeira do Cubo, eu olho, cara, a gente tem as duas coisas. A gente tem um ambiente físico que começava a rampar no pós-pandemia e tinha um ambiente digital com certa relevância. E a gente olha e fala, não, isso é um Cubo só, isso não é um produto prédio, um produto plataforma, é o Cubo. E as conexões podem acontecer em qualquer lugar do planeta, 24/7, os membros da nossa comunidade podem se conectar para o desenvolvimento de negócios. E aí o resultado é rápido, assim, a gente sai lá de 120 startups para 520 startups agora, então curadas, né? Então são 70 startups se aplicando para fazer parte da comunidade do Cubo por mês. É um número animal, assim, quando a gente olha de aplicações, porque no modelo físico a gente estava sold out. Com 120 startups. Sim. Então não tinha uma limitação. Não tinha um ambiente de ficar selecionando startups, porque não tinha nem espaço. Sim. Quando a gente destrava essa relação e vai para um alcance mais de plataforma,
Não é que não tem limite, a gente não cresce por crescer, eu cresço para ter mais oportunidade de negócio para os players que estão lá. Não tem fronteiras, né? Não tem fronteiras, e é exatamente esse o ponto. A gente deixa de ser um hub de Vila Olímpia, deixa de ser um hub de São Paulo, deixa de ser um hub só Brasil. Então são 520 startups, quase 50 delas são da América Latina. Aliás, quase 40 são da América Latina e mais 10 de outras partes do mundo que têm interesse em olhar para a América Latina. Então, do lado das grandes corporações também sai de 20, 30 ali, vai para mais de 100 grandes corporações e parceiros. E criamos uma comunidade de investimento também nesse período. Hoje são 12 fundos que fazem parte da nossa comunidade, mais de 12 bilhões de dólares sob gestão desses fundos, que estão ali dentro do cubo, olhando para essas 520. Então, acho que o principal transformação nossa no tempo, o nosso propósito continua o mesmo, de gerar valor para a comunidade de empreendedorismo, só que a principal transformação foi de alcance. Sim. Alcance significa mais oportunidades para todo mundo que está dentro da plataforma. A gente tem uma rede de parceiros, um super orgulho também de ter o Caldeira como um desses parceiros, mas acho que a gente pode falar mais disso aí. Aliás, isso é uma questão muito interessante, né? Quando a gente pensa na nova economia, a gente pensa na colaboração. Perfeito. E a gente pensa em potenciais concorrentes colaborando e atuando juntos, né? Perfeito. Tu falaste do Caldeira, vocês têm um acordo firmado, uma parceria ali, e tantos outros, né? Qual é a tua percepção, assim, o que a gente... O que é preciso ter para conseguir colaborar, pensando que a gente vem de um modelo de competição, né? Então, o que... Cara, assim, eu acho que a gente tem que conectar com o propósito da nossa fundação, né? Então, quando a gente olha para o propósito da Fundação do Caldeira, que é transformar a região, transformar o ecossistema do Rio Grande do Sul, é gerar valor, conectar as pessoas, ele está muito conectado com o propósito do Cubo, que é transformar a sociedade através do empreendedorismo tecnológico. Então, os nossos propósitos são muito alinhados, tá? Essa é a primeira parte que nos conecta, né? Que nos atrai, vamos falar assim. Depois você tem uma parte de como esse processo, esse propósito está sendo desenvolvido, né? Qual que é o modelo de negócio disso, né? Qual que é o cuidado que você tem com longo prazo e não só com curto prazo? Que tipo de qualidade de parceiros você vai povoando o seu ecossistema, desde a característica das startups, desde a característica das grandes empresas, como que é essa relação, qual que é a intensidade dessa marca de geração de valor, como que o time trabalha para a comunidade. Então, propósito, fundação, depois você vai no como, e a gente viu, cara, a pergunta-chave para que eu existo? É gerar valor para o empreendedor, desenvolver. Pedro, para que você está aí? Cara, eu preciso gerar valor para o empreendedorismo. Então, fica mais fácil esse olhar quando a gente tem uma legitimidade no que a gente está fazendo desde a nossa fundação mesmo. Então, o futuro a gente não sabe como vai ser, mas a gente olha para o negócio hoje, tem muito a ver o que a gente faz. E eu acho, assim, o Pedro sempre enche a bola do cubo. Sim. Nosso exemplo, eu chego aqui, mas assim, é animal que o Caldeira faz nos últimos 3 anos. Eu estou nesse negócio de ecossistema e startups em várias cadeiras há bastante tempo, mais de década já, e é sensacional o que está acontecendo aqui. Então, se a gente quer participar de um ecossistema de inovação pulsante, faz muito sentido a gente ter esse tipo de parceria. Estar juntos, né? Caminhar juntos, sem dúvida. Qual é a principal diferença do empreendedor hoje para quando vocês começaram lá? O empreendedor hoje, ele é mais maduro, o ecossistema, a gente sabe que ele está mais preparado também para ajudar esse empreendedor. Total, né? Eu acho que a gente estava falando mais cedo hoje, a gente teve um evento só de líderes de inovação de grandes corporações, e a gente estava falando sobre os desafios desses olhares de inovação aberta, que é a relação com o empreendedor, grandes companhias se envolvendo com o empreendedor direto, e a gente percebe que a gente ainda está aprendendo bastante, né? Então, quando a gente fala o Venture Capital no Brasil, agora a gente estava entrando no primeiro ciclo de desinvestimento. Sim. Então, a gente está falando que a gente teve lá alguns fundos, há 10 anos atrás, que fizeram grandes negócios agora, eles estão realizando esses investimentos, que é o ciclo natural de um fundo de investimento, de 7 a 12 anos, aí depende bastante das teses, mas é um pouco... Então, assim, agora a gente está vendo esse resultado. Então, quando a gente olha para regiões mais desenvolvidas, como Califórnia, próprio Israel e tal, você tem esses ciclos já há algumas décadas, né? Israel também, mas a Vale do Silício principalmente. Então, a gente está chegando nos nossos primeiros ciclos. O que está acontecendo com esses primeiros ciclos de investimento e também de falhas?
Você já tem o second time empreendedor, você já tem o third time empreendedor, você já tem aquela galera que errou, ou que teve sucesso, ou que errou, e que já tem um pouquinho mais de visibilidade o que não fazer ou o que fazer. Sim. Então você vê esse amadurecimento não só por causa do tempo, mas por causa dessa jornada de erros e acertos que tivemos, principalmente nos últimos 15 anos na nossa região. Então ele vem amadurecendo, ele vem sendo um pouco mais diligente, inclusive com crescimento. Assim, você teve uma onda ali de 18 capital, né? até 21, 18 ainda é um pouquinho de escassez, 19, 20, 21 explode e crescimento a qualquer custo. Agora você já vê, peraí, já passei sobre isso, crescimento a qualquer custo, e foi foda, né? Desculpa a palavra, e foi bem difícil, e agora não, vou crescer, mas tem outro olhar. Então, de fato, a gente está amadurecendo, mas tem muita coisa ainda por vir, tanto as nossas grandes companhias que investimos nesses hubs, nesses olhares para startups, quanto nos fundos de investimento que estão nascendo, nos novos investidores, que às vezes você tem uma comunidade de empreendedores que tiveram sucesso e agora estão sentados na cadeira de investimento, então eles sabem ajudar melhor. Então está amadurecendo, mas ainda temos chão. Bastante chão pela frente. Né? Tem algumas empresas assim que vocês estão acompanhando mais de perto e que tu apostaria aí nos próximos anos, alguma startup? Cara, é difícil, né? Assim, até pela nossa posição de não ter uma bolinha de cristal. Não ter, na primeira bolinha de cristal, acho que isso é um perigo danado. Eu sou muito aderente ao comportamento humano e não à tecnologia A, à tecnologia B. Por mais que a gente tenha esse boom de AI e tal, mas a gente está falando hoje mais cedo, 1 ano e 8 meses atrás, para ser... 2 anos atrás, entre 2 anos e 1 ano e meio, tá? Vamos falar assim, era metaverso, né? Sim, e aí, DeFi, metaverso. E aí parece que veio aquele cara do Homem Black, né, apagou, e a partir de novembro de 22 AI, a gente não fala mais do tema. Agora está voltando por causa do X Pro, né, da Apple, está voltando esse olhar de outra, né, de XR, VR, etc. Até confundo esses nomes, desculpa. O Vision Pro. O Vision Pro, exatamente. Eu tive a oportunidade de testar ele na semana retrasada. Então já voltou o assunto, incrível, né? Mas a gente fingiu que nada aconteceu nos últimos 1 ano e meio, pelo menos. Então, assim, eu acompanho muito isso. Então, assim, o que a gente vê forte, né? Então, a gente tem um hub de ESG no Cubo. Então, o Cubo é dividido em 10 grandes hubs, tá? A gente tem muita startup que é agnóstica, de RH, de legal e tal, mas temos 10 indústrias bem representadas lá. Na verdade, ESG é transversal, então são mais 9 indústrias lá. Então, tem agribusiness, marítimo e portuário. Então, no meio da Vila Olímpia, em São Paulo, a gente está discutindo tecnologias para o setor marítimo e portuário. Todos esses têm grandes mantenedores juntos conosco, né? Então, não dá para fugir do ESG, de temas de carbono zero, principalmente, que é uma das estratégias fortes que a gente tem lá. Então, a gente saiu de praticamente, 2, 3 startups que estavam lá por acaso, e agora são quase 50 startups do Hub de ESG em 1 ano e meio, 2 também. O Hub Agro, a mesma coisa, tinha 2 lá perdidas no Cubo, e a gente cria um Hub com a Suzano, com a São Martinho, com a Corteva, com a CNH e com o Itaú BBA, e já estamos passando de 40 startups nesse setor. Então, são apostas que a gente... Não aposta, porque a gente não aposta, a gente desenvolve, né? Mas a gente vê com o agro ESG, a habitação, moradia, constru living, que a gente chama lá dentro do Cubo, logística, são coisas... O Cubo é um pouco a cara do Brasil, assim, então a gente vai vendo onde que a gente é reativo a grandes movimentos econômicos, e aí isso acaba refletindo até no nosso funil, na nossa relação. Eu acho que vou puxar a sardinha para uma startup que está aqui, está no Cubo também, que é a Pixforce, que eu acho que vem fazendo um trabalho legal aí de... Super premiada, internacionalmente, inclusive. Encontramos agora na SXSW, que eles estavam na Missão Caldeira, mas é uma startup que tá lá em cá. A Grilo tá lá em cá também, que é de mobilidade. A gente já tem os carrinhos da Grilo fazendo Cubo para a estação Pinheiros em São Paulo. Ah, que legal. Então a gente já... O ano passado eles fizeram, não sei se o Caldeira vai repetir a ação esse ano, mas eles fizeram o transporte das pessoas do Caldeira para o South Summit e vice-versa. Aprendemos aqui. Aí levamos para lá e faz esse rolê aí pro metrô lá metrô de São Paulo. Show. Então. Paulo, uma questão assim, eu fico me lembrando há alguns anos, quando começou esse movimento, e quando a gente fala do Cubo, a gente fala, né, do Itaú, enfim, começou esse movimento das grandes corporações se aproximarem das startups.
E foi complicado, assim, no início, né? Porque existia uma balança ali, onde algumas pessoas falavam que as grandes empresas não tinham uma cultura, né? E, na verdade, queriam absorver as startups e acabavam matando a cultura das startups. As startups, por sua vez, também não tinham a maturidade ainda para se conectar com as grandes corporações. Na tua visão, a gente, de uma forma geral, ultrapassou essa barreira? A gente tem um amadurecimento maior hoje nessa relação? Eu diria que sim. Open Innovation é um conceito de que essa relação entre grandes corporações e startups. Open Innovation é mais do que isso, né? Inovação com players externos da sua companhia, não somente startups, mas também pode ser com startups. Você pode inovar com clientes, você pode inovar com parceiros, você pode inovar com universidade. Tem uma série de possibilidades. Você não olha só para dentro, você olha para fora e como que o brilhantismo da sua companhia com o brilhantismo de fora vai criar algo novo para a sociedade. Isso é o Open Innovation. O Brasil ganhou muita força com o Open Innovation direcionado para startups. A startup somar o brilhantismo que está dentro de casa com o brilhantismo de um fundador de uma startup e juntos vamos resolver algum problema de mercado dessa empresa, enfim. Esse conceito tem 20 anos. Conceitualmente é um conceito novo. Exato. Então, assim, que um conceito consolidado, ele tem mais de 20 anos. Sim. Esse é um conceito novo, que ele foi criado pelo Henry Chesbrough, um professor de Harvard, e isso ganhou... O Brasil, eu diria que tem 10 a 15 anos. Uma janela que começou forte. Começou com o Aira, um programa telefônica que trouxe, né, da Espanha para o Brasil e tal. Teve algumas outras coisas, Endeavor já fazia essa aproximação, você tinha o Buscapé fez alguma coisa ali no passado, o Oxigênio da Porto Seguro, enfim, mas você tem esse olhar de 10, 15 anos no Brasil. Quando você olha para maturidade, então esse é o contexto do Open Innovation, do conceito. Quando você olha para o perfil dos profissionais que rodam esse negócio, a média de mercado, de experiência, 30% estão entre 2 e 5 anos. É uma janela grande até, mas 30%, 50% dos profissionais desse setor há menos de 2 anos no negócio. Então, você tem um conceito que ele está em desenvolvimento, talvez consolidado em algumas regiões e menos em outras, mas ele é um conceito... Você olha os profissionais que estão ainda aprendendo, a gente como região, a gente está aprendendo, o Cubo vai para o 9º ano, a gente está aprendendo a fazer esse negócio e continua aprendendo, e do lado das grandes companhias, você tem uma pressão por resultado de curto prazo, dependendo da urgência do setor e tal. As grandes companhias querem fazer Open Innovation para ter 40% delas querem uma nova linha de produto e serviço para gerar novas receitas. Então, tem um conceito em amadurecimento, tem profissionais que estão em desenvolvimento e tem o financiador desse negócio querendo produto novo para resultado de curto prazo. Vai demorar mais. Sim, seja calma, né? Precisamos ter calma. Porque se você faz um paralelo com o próprio setor de startups que estão criando produtos e serviços novos para o mercado, uma startup que está em growth stage, ela está entre 3 e 5 anos de fundação. Sim. E aí a grande empresa, às vezes, roda um programa de Open Innovation com 6 meses, ela já quer o resultado que uma startup, que é natural daquele negócio, está tendo em 3 a 5 anos. Sim. Então, essas pressões de ano, quarter, resultado do acionista e tal, vai pressionar o modelo, mas as grandes empresas estão aprendendo, cara, que Open Innovation, essa relação é uma relação que você vai colocar na mesma frase: velocidade, volume e paciência. Sim. Você tem que fazer as coisas rápido, você tem que fazer muito. Não é um jogo de 3 orçamentos, como a gente estava acostumado. Né? Traz lá no jornal, deve ser assim, traz 3 orçamentos de alguma coisa. Todas as organizações foram montadas. Quando a gente olha para Open Innovation, é igual Venture Capital. Para uma tese, cara, você tem que olhar 50, 60 startups para você conseguir tomar decisão numa janela de tempo de 1, 2 anos. Então, a gente vê, às vezes, tem grandes empresas que olha 3, 4 startups para resolver um problema de dezenas de milhões de dólares, que está aí há décadas. Não gostei, não achei nada legal. E critico o modelo de Open Innovation. Né? Se tem que ter visão de velocidade, volume e paciência com essa relação. Aprender, as grandes empresas precisam aprender bastante com o Venture Capital, nesse dinamismo, nessa paciência, mas a gente evoluiu bastante. Assim, eu falo, tem um mundo antes de 2015, que a gente fala antes do Cubo, e tem um mundo depois do Cubo, nessa relação que a gente aproximou bastante esses dois mundos pela densidade. Né? E é bonito de ver, né, esse movimento e para onde a gente está indo, né?
É muito bacana. Bom, a gente está finalizando aqui, mas eu queria te perguntar, tirando a questão de talento, a questão, né, técnica, enfim, quando tu olha para o desenvolvimento do empreendedor, para aquela questão mais comportamental, assim, na tua visão, o que o empreendedor ele tem que ter hoje ali no coração, na mente dele, para ele conseguir realmente ter esse entendimento, né, do tempo das coisas acontecerem, dele conseguir, enfim, suportar os reveses que a gente sempre tem ali. Qual é a tua visão? Bom, eu tenho um olhar bem simples, assim, que é missão e ambição, né? Elas têm que estar bem casadas. Então, sua ambição, cara, é bilionária, é mudar o mundo e tal. Sua missão, em termos de ambição, assim, de ganhos, sua missão tem que estar combinada tem que estar aderente a esse negócio. Essas coisas vão casando junto. Quando elas se destoam, são os momentos de ruptura para um lado. Você está com uma missão bem legal, mas ela não está respondendo às suas ambições. Ou suas ambições estão bem aqui, você não conecta muito com isso, você vai... Então tem um pouco de ruptura ali. O Uri Lavini é o fundador do Waze, que vai estar aqui no South Summit. Amanhã, inclusive. Eu tive a oportunidade de vê-lo no SXSW em Austin do ano passado, de 2022. Ele era uma parte do lançamento do livro dele, que se apaixone pelo problema e não pela solução, né? E ele fez várias startups, quase não só o Waze, lá, né? Mas depois ele foi um empreendedor serial. E eu gosto muito desse olhar, assim. E eu vejo os empreendedores que se destacam, que se desenvolvem, você vê como que eles são apaixonados por aquele problema que precisa resolver. Eles não colocam a escala na frente da solução do problema. Então eu vejo muitos erros, assim, é fácil a gente levar para os erros também, né? Fui empreendedor boa parte da minha carreira, tá? Então... Já passou por tudo isso, eu falo com propriedade, sem medo, onde que estão... Onde que, né? Onde tem que lugar de fala. Errei, eu só errei, na verdade. Eu não fui empreendedor de sucesso. Então eu tenho bastante olhar, depois de bastante tempo, quando a gente vê o filme, tá? Puta, eu errei aqui, errei ali. Mas eu não era 100% apaixonado com o problema da minha primeira startup. A gente acabou até vendendo para um concorrente depois de um tempo, mas não era aficionado para aquele negócio. Tu queria ver aquele produto ou serviço dando certo, né? Se eu ficar rico aqui, tá bom. Então, né, deu o que deu, vou de galinha e tal. E eu vejo aqueles que eles são muito apaixonados, dominam muito, resolvem os problemas na legitimidade mesmo. Raramente são marinheiros de primeira viagem, assim, a gente tem o estereótipo de um jovem, né, que está começando, sai da universidade, vai criar um problema. Isso é a exceção da exceção da exceção. Os Zuckerbergs da vida e Musk da vida são exceções. A realidade é os que eu vejo dando certo nesse momento. A gente já errou, ajustou, tem humildade, sabe, se tem uma rede de contatos importante, não está apaixonado com a solução, ele se apaixona pelo problema. E esqueci o autor desse livro, mas que fala sobre só os neuróticos sobrevivem, alguma coisa assim. Você tem que ser neurótico, alguma coisa assim. Eu acho que a gente está começando a entrar num momento também de rever esses conceitos, de trabalhar 22 horas, e é isso que eu acho que talvez a gente ache até um equilíbrio pela melhor, automação, né? Para uma série de coisas, escala de times, a questão do trabalho remoto, você pode trabalhar em qualquer lugar. Eu acho que uma próxima onda de empreendedores pode ter uma visão de excessos talvez diferente de empreendedores de excessos. Tem uma frase do Sêneca, agora eu não vou me lembrar dela, Ipsis Literis, mas que ele é um questionamento que ele faz, inclusive, que é mais ou menos na linha assim, tu vai deixar para os teus últimos dias, teus últimos anos de vida, melhor viver o que tu de melhor gostaria de viver, né? Sim. Aquela lógica que a pessoa se aposenta agora, eu me aposento agora, eu vou viajar, agora eu vou ficar mais com a minha família, agora... Então é muito isso, eu acho que eu também entendo que essa nova geração, ela vem com uma outra pegada, digamos. Eu vi uma assim. dessa também esses dias, que é quando você é jovem, você tem tempo, mas não tem dinheiro. Aí na meia idade, você tem dinheiro, mas não tem tempo. E aí, depois, quando você tá velho, você tem os dois... saúde. Daí não tem energia. As três coisas, as três coisas. Saúde, dinheiro e tempo. Quando você é jovem, você não tem dinheiro, mas tem saúde e tempo. Quando você tá na meia-idade, você tem dinheiro e não tem
Tem dinheiro, saúde Saúde e não tem tempo. e não tem tempo. Aí quando você tá velho, você tem tempo, você tem dinheiro e você não tem saúde. É isso aí. É sobre isso. O dilema é como que a gente vai antecipar as três coisas junto, né? É sobre isso e isso aí já dá assunto para mais um papo inteiro, né? Mais um programa inteiro. Mas então tá, Paulo, muito obrigada pela tua participação. Espero que aproveite bastante aí a semana de eventos. Minha voz já tá e olha que hoje tá começando, segura. Vamos nessa. Então tá, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Valeu. Sounds of South Summit Brasil. Realização Instituto Caldeira. Jornal do Comércio. Rádio Ativa Produtora.